corpo e um corpo qualquer, parou o movimento. Esse é o pensamento de Aristóteles. Movimentou o corpo, à medida que esse corpo movimenta, através de uma força aplicada. Parou de ter a força, parou de aplicar essa força em um corpo, parou o movimento, imediatamente. Esse é o pensamento de Aristóteles. Galileu. Estou com a mão falando disso? Não, eu queria falar os jogos dele. Mas ele era um filósofo da época. Não foi bem cientista, né? Porque tudo que se fala, também outros pensamentos dele, tá? Mas foi tudo aí, né? Mas não só ele, como outros também. E aí, gente, entre esse filósofo e o Galileu, existe um outro também. Só que é muito importante, tá? Galileu. Aí, o Galileu, presta atenção aqui. Uma vez aplicada a força, o movimento iria continuar retilíneo e uniforme, tá? Aplicou uma força, ele manteria esse movimento constante. Na retilínea, que é na reta, uniforme. Esse é o pensamento de Galileu. Aí vem o Isaac Newton, aí sintetizou, né? Sintetizou a lei dele, que ele já falou sobre a lei da inércia, e provou isso tudo na matemática, em cálculo. A inércia diz o seguinte: um corpo, ele parado ou em repouso, ele manteria em repouso, ele tem que se manter em repouso quando se dá o movimento. E o corpo em movimento, ele tem que se movimentar à medida que tem o movimento. O que quer dizer isso? Por exemplo, estou dentro de uma condução. Tem? Estou dentro de uma condução. Quando o ônibus arranca, né, ele dá o movimento, esse movimento foi através de uma força, ele foi aplicado uma força. Ele se movimentou, o que acontece com o nosso corpo? A gente vai ao contrário. Ele vai para frente e a gente vai para trás. Isso por causa da inércia. Porque o corpo, ele tem que ficar em repouso, uma vez que ele está em repouso. Então, como o ônibus arranca, o nosso corpo projeta para trás. Não é isso? Vocês podem fazer o teste. Fica lá parado assim, vocês vão sentir o arranque e vão para trás. Vão cair. Se não manter o equilíbrio, não abrir os braços, não segurar, vai cair. E quando? No chão. E quando esse carro, né, o ônibus, que para de repente, o que acontece com o corpo que está em movimento? Para e vai para frente. Vai para frente, porque ele tem que manter o quê? O corpo já está em movimento, ele tem que manter continuar esse movimento, tá? Então, essa é a lei da inércia. Isaac Newton tem que usar isso. Aí ele diz o seguinte: a ausência de força, o corpo ele continua em repouso e o corpo em movimento, ele move-se em linha reta, retilíneo, uniforme, quer dizer, mantém uma reta. Isso se explica nas medidas de força. A força é explicado os vetores, né, porque ele tem seu sentido, sua direção, horizontal, vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então vai existir vetores para a gente estar explicando melhor isso. E peso, eu já falei para vocês o que é peso, né? A gente fala da massa, quantidade de matéria, que deveria ser, se pudesse lá, ver as quantidades de matéria que são determinadas. Cada elemento ela tem uma quantidade padrão também de matéria. Então, ela tem uma unidade de valores. Eles chegaram a essa conclusão, uma entidade que vale desde tal, a uma entidade de matéria. Só que não dá para você ficar contando, não dá para você ficar fazendo cálculo. Então, é com peso mesmo. E esse peso em relação à gravidade. A gravidade, ela exerce uma força no corpo que está aqui na crosta terrestre, tá? Como eu mostrei para vocês tudo, posso jogar, né? E não vai ficar em cima, vai tender a voltar para o solo, tá? Então é uma força, existe uma força de baixo para cima, em cima do corpo que está na crosta terrestre. Então eu falei com vocês
Newton determinou o quê? 1 quilograma a ponto. 1 quilograma, que é o padrão, equivale a quilograma a ponto. Se é 40 quilogramas, se é 40 quilos, é 40 quilograma a ponto, tá? Porque isso em relação à nossa gravidade. Como eu falei, aqui na Terra nós pesamos, eu peso 42 quilos. Nossa, só isso? Mas lá na Lua, uns 15, 10, bem diferente. Precisa de peso astronauta, de peso, para poder manter um pouquinho na crosta da Lua. Então, o Newton determinou que 1 quilograma a força corresponde a 9,8 newton. Se tem 2, multiplica. Se tem mais de 9,8, para poder achar em newton, se divide. Entendeu? Não? Não muito, mas a gente chega lá. Se eu tenho 2 quilogramas forças, quantos em newton eu tenho? Se eu pedir em newton. Tem Em 9. newton. Falando até o nosso ano plural. Em newton. 9, como é que é? 1 quilograma, força, eu tenho 9,8 newton. E 2 quilogramas, força, quantos newton tem? 19,16, coisa assim. Se eu tenho 3, multiplico. Se eu tenho 1.000, multiplico. E assim sucessivamente. Agora, se eu tenho aqui 19,6, quanto que eu tenho em quilograma força? 2. É só dividir 19,6 com 9,8. Aí eu vou ter o 2. Tá? Tanto eu posso pedir em quilograma força, quanto eu posso pedir em newton. Isso é o cálculo mais simples. Esse é o mais simples. Mais simples, Tá bom. Estou começando Imagina, devagar com vocês. mais... Eu tô muito devagar com vocês. Tá? Então não esquece isso não. Pensamento de Aristóteles. Tem que incorporar esse negócio aí. O Aristóteles só tem movimento se estiver aplicando uma força. E o Galileu, não. Uma vez que aplicou essa força, e nós vimos aqui, né, ó, eu apliquei uma força, ó, parei, mas continuou. Mas existe, depois vocês vão entender por que se para, porque existe outra força para parar. Ele só para porque existe força. Aqui interfere o solo, né, aqui interfere o ar. Aí tem força de atrito, que vai fazer parar. Eu posso chutar uma bola, ele vai, uma hora ele vai parar. Mas isso porque vai exercer uma força contrária para poder fazer ele parar. Porque senão o movimento daí, ó, continuamente. Direto. Não parar não. Tá? Alguma pergunta? Não, Então, nós vamos estudar isso também. Tem força oposta, ela pode se anular, depende da força que for feita. Não. Porque eu faço uma força para cá. Vamos dizer que eu apliquei uma força, 2 kg força para cá. E ela aplicou uma só, eu vou atrair ela para o meu lado. Agora, se eu fazer os 2 kg, não vai sair, ó, vai sair do lugar, vai fazer força comigo. A gente vai manter a mesma força, então nós vamos estudar, tá? Porque aí vai entrar o cálculo, vai existir força contrária, força perpendicular, um para um lado, outro para o outro. Aí é forte, tá? Pô, eu achei que eu tenho tempo pra tchau, Só? não, foi não. Eu consegui passar esse exercício. Demais. Tá, na semana que vem